Olá, olá amados, olá, bom dia a todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo, né? Eu quero aqui gravar uma live sobre o que está acontecendo nesses últimos dias, últimos tempos, né? O que está acontecendo nesses tempos de hoje, muitas pessoas falando coisas que é um absurdo, muitas pessoas se dizendo que Deus está mandando falar, que Deus está falando, né? Muitas pessoas aí se dizendo porta-voz de Deus e dando cada profetadas terríveis, né? Cada profetadas terríveis. Hoje eu recebi pelo meu WhatsApp, e hoje eu recebi um áudio de um suposto, não é assim que eu deveria falar, é de um irmão, né? Que supostamente Deus tomou ele, segundo eles falam, né? Deus tomou ele e disse que Deus dizendo que eu vou descer do céu e vou dar uma passada pela terra e cada coisa. Eu vou pôr o áudio para vocês ouvir. Mas, amados, nós temos que comparar com as Escrituras Sagradas. Toda pessoa que se diz que Deus está mandando falar, tudo que Deus fala com base nas Escrituras. O Senhor Deus Todo-Poderoso jamais vai quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu. A palavra de Deus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, dizer que Deus vai descer do céu, e Deus aí vai descer antes do Senhor Jesus Cristo ainda, né? Deus vai descer antes do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir e vai resgatar seu povo. Mas a Bíblia não diz que Deus vai descer antes para ter um concerto com as pessoas, com o povo, ou então passar pela terra. Não está isso na palavra, entendeu? Então a gente ouve cada profetadas que dá dó das pessoas que diz amém para essas profetadas. Dá dó, chega a dar dó, né? Eu separei aqui um versículo que eu quero ler com vocês, e está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, né? Ou seja, seja maldito, né? A pessoa querendo se passar por Deus, né? Dizendo que recebeu algo de Deus, e Deus está mandando falar ao povo algo que não está escrito na Bíblia. É maldito, amados. Não provém do Espírito Santo, né? Aqui está bem declarado, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, né, anuncie um outro evangelho, uma outra visão, uma outra palavra do que nós já temos, além do que vós já tenha anunciado, seja anátema. Irmãos, nesses tempos está levantando muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo que Deus está mandando falar,
Deus está falando com a igreja. Eu vou soltar o áudio e vocês vão ouvir um pouco desse áudio e vocês vão ver o que eu estou falando com vocês. Só soltar aqui o áudio aqui. Olha só. E Deus mandou uma palavra. Vou pôr no começo. Boa noite, família. Paz de Deus. Hoje o Tião foi congregar aqui no Peri, na Comum do Peri, e Deus mandou uma palavra hoje. Nessa palavra Deus pediu para que cada um que estivesse ali dentro da igreja que avisasse quem pudesse sobre essa palavra que Deus mandou hoje na Comum. Quem é crente, quem não é crente, Deus pediu para avisar. A palavra Deus mandou aos Coríntios 15, falando sobre a ressurreição. E no decorrer da palavra, Deus tomou o irmão, e o irmão começou a falar que a igreja está sob uma opressão espiritual muito grande, a ponto de dentro da igreja não conseguir ter paz. E que Deus, por tudo isso que está acontecendo na terra, o mau cheiro do pecado está subindo para o céu. E Deus, por estes dias, vai descer e vai dar uma passada na terra. Então, veja só, que a igreja está passando por uma opressão muito grande, com certeza. A igreja do Senhor Jesus somos nós. Cada um de nós somos igreja do Senhor Jesus. Então, quer dizer, nós passamos as nossas aflições, sim. E Jesus falou, isso está escrito, isso é claro, é nítido. Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Então, até aí, é exatamente isso. Que está passando opressão, nem precisa ser profeta para dizer isso, né? Agora, dizer que Deus vai descer para dar uma passeada na terra, aí é contradizer as escrituras sagradas, porque quem vai descer, que está escrito lá no livro de Tessalonicenses, que eu vou achar aqui para vocês verem, é o próprio Senhor Jesus. Então quer dizer que aí teria que estar escrito na Bíblia que Deus vai descer antes do Senhor Jesus arrebatar a igreja, e Deus vai descer, passear a terra. Então teria que estar escrito isso. Deus não vai dar palavra nenhuma que não esteja registrada nas escrituras. Então veja só, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 até 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ali está falando que o mesmo Senhor Jesus, né, o mesmo Senhor Jesus, vai descerá, né, do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Aí está falando do arrebatamento da igreja. Então, quer dizer, aí está falando do arrebatamento, que Jesus vai vir e vai arrebatar os seus. E primeiro vai ser os que morreram em Cristo que ressuscitarão. E depois o versículo 17 diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então Jesus vem, ressuscita os mortos primeiro. Depois dos mortos ressuscitados, aí ele vem nos levar, seremos levados até as nuvens, seremos arrebatados com ele até as nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, segundo está escrito aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. E assim estaremos sempre com o Senhor, no versículo 17. E o versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, Deus jamais vai quebrar os princípios dele, estabelecido por ele. Dizer que Deus vai descer
na terra, dá uma passeada na terra, não tem nada escrito nas escrituras sagradas. Aí é uma heresia, aí é um falso ensino, aí é como diz em Gálatas, é um outro evangelho, não é o Senhor. O que o Senhor escreveu, está escrito, amados, nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça, Deus está perdoando todos os nossos pecados, desde que arrependidos. Então, quer dizer, Deus não vai vir para dar um safanão em quem está pecando, em quem está errando, não, de jeito nenhum. Já foi estabelecido por Deus. É o tempo da graça, você tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. Deus não vai vir, vai descer do céu para vir aqui e quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu. Os princípios bíblicos. Deus não quebra princípios bíblicos. E aí, por esse áudio aí que a irmã está falando, então Deus está quebrando os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus não descerá coisa alguma na terra. Sim, vai haver o tempo que Deus vai descer. Isso está escrito em Apocalipse, né? Eu não lembro se é capítulo 20, aonde a Bíblia diz que Deus desce com o trono santo na terra. E aí vai ser o juízo final. É a única parte que diz que Deus vai descer. Não tem outra parte na Bíblia que diz que Deus vai descer. Então isso é maldito, isso é anátema. Não provém de Deus. O problema é que essas pessoas teimam em dar uma de profeta. E sendo que os profetas acabaram até João Batista. Fora disso foi pregado o Evangelho. Não tem mais profeta. Os profetas foram até João Batista. Depois eu vou achar o versículo que diz isso. Mas vamos prosseguir o áudio em que a irmã está falando. Ouça só. Deus falou que não é anjo, não é arcanjo que vai passar e não é Jesus Cristo. Quem vai descer é Deus e vai dar uma passada na terra. Olha que absurdo, né? Que heresia. Quer dizer que não é anjo, não é arcanjo e nem Jesus Cristo. É Deus que vai descer, mas com base aonde? Cadê as bases bíblicas sobre isso? Aonde que está escrito que Deus vai descer antes do Senhor Jesus Cristo vir arrebatar seu povo? Aonde que está escrito isso? Com base aonde? Então esse povo fica falando asneira, não fica falando coisa que eles mesmos criam na cabeça deles, dizendo Deus manda falar, Deus está falando, mas cadê base? Prove na Bíblia que Deus está falando isso. Misericórdia? Não, misericórdia, e o povo tudo diz amém, amém, oh glória, aleluia, e o povo ainda acredita nessas asneiras. Irmãos, tem que crer na palavra, tem que crer na Bíblia, tem que buscar conhecimento na palavra de Deus, né? Até tem uma passagem lá de um povo que era de Bereia, né? Tem uma passagem que eu não lembro o que está escrito. O povo de Bereia, eles pesquisavam e procuravam ver se tudo que o apóstolo Paulo estava falando em suas pregações, se realmente condizia com os manuscritos daquela época. Porque se falasse algo que não tivesse escrito, eles apedrejavam até morte. Entendeu? Então o povo precisa conhecer mais a Escritura, tomar cuidado com essas falsas profecias aí, esses enganos. E ainda todo o povo, amém, oh glória, aleluia, ainda arrisca falar, né? Umas línguas que nada a ver. Né? Uma hora eu vou dar um estudo bíblico aí para vocês sobre a farsa dos dons de línguas, né? Que dom de línguas que está na Bíblia não é essa língua que eles falam nas religiões. Mas isso vai ser outra hora. Vamos prosseguir o áudio. E Deus nos alertou que não fique espantado com os jornais, não fique espantado com as notícias, porque é Deus passando na terra. É absurdo, né? Deus passando na terra. Que absurdo.
Ainda quando ela disse lá que não é nem os anjos, nem os arcanjos e nem Jesus, é o próprio Deus. Que asneira! A palavra de Deus diz que a única passagem que diz que Deus vai descer é em Apocalipse, que diz que é para o juízo final, é para o julgamento, quando ocorrer todos esses eventos que a Terra vai passar. Nós estamos agora no evento chamado período da graça, onde Deus está perdoando todos os nossos pecados desde que confessados. Deus está salvando muitas almas nesse tempo, no tempo da graça. Passado o tempo da graça, vai vir o tempo o período chamado a grande tribulação. Depois da grande tribulação, são 7 anos que o anticristo vai governar a terra. Depois da grande tribulação, vem o período chamado milênio. São 1000 anos, né, que Jesus vem, prende o anticristo, e aí Jesus governa a terra, governa durante 1000 anos com os cristãos que foram arrebatados do arrebatamento. E depois do milênio, aí vem a batalha de Armagedon em Megido, ou Megido, como queiram. E depois disso é que vem o tribunal de Deus, que Deus vai descer na terra com o tribunal, e Deus vai julgar um a um, aí sim. Eu falei todas essas coisas, para isso eu preciso de muito tempo, para estar ensinando sobre o milênio, sobre a grande tribulação, mas é um outro vídeo que, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo. Mas, meus amados, então é um absurdo essas denominações, essas religiões, pregar dizendo que Deus vai descer, dar uma passeada na terra. Deus não quebra princípios que Ele mesmo fez, princípios bíblicos. Então, quer dizer, é tanta coisa, meus amados, que chega a entristecer a gente, viu? Olha, ouça mais aí, ó. E Deus alerta também que aquela casa que não tiver em dia com Deus, né, em comunhão com Deus, para clamar a Deus, que Deus está vindo fazer justiça na terra, né? Então, aquela casa que não tiver em dia com Deus, e Deus vai fazer justiça na terra. Meu Pai amado, onde que eles arrumaram isso? O sangue do Cordeiro de Deus seja sobre as nossas vidas, para não ouvir umas batatinhas dessa. Misericórdia. A casa, que casa? A casa, segundo diz a Escritura, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a casa são cada um de nós. E fazer justiça, nós estamos no tempo da graça, torno a falar. E nós temos o livre-arbítrio, nem o próprio Deus interfere no livre-arbítrio do homem. Se o cristão ou crente, como dizem, se ele cair, se ele quiser pecar, ele for pecar e sair para o pecado, Deus não vai interferir, porque é liberdade de escolha de cada um. Só que nós que conhecemos a verdade, nós corremos o risco de pagar o preço do erro nosso. Mas só que quando a gente se arrepende, aí Deus nos perdoa através da confissão. Você confessou seu pecado, Deus perdoa você. Mas dizer que Deus vai trazer juízo, não. O juízo vai ser no dia do julgamento, onde todos vão comparecer e cada um vai dar conta dos seus erros. Mas os cristãos, desde que eles confessem seus pecados, são pecados perdoados. E pecados perdoados
pecados confessos e perdoados, são pecados esquecidos por Deus. Se tem uma coisa que Deus esquece, é de nossos pecados. Ele mesmo diz que de vossos pecados não lembrarei mais. Então, são apagados. O sangue do Senhor Jesus tem poder, ele apaga os nossos pecados. Nem Satanás vai poder acusar um cristão se ele confessou o pecado, aí Deus perdoou o pecado, já não existe mais pecado. E o Satanás chega lá, mas ele pecou. Daí Deus fala, mas que hora que ele pecou? A tal hora, sim, mas depois ele pediu perdão. Agora ele não tem mais pecado nenhum sobre ele, ele está justificado. É dessa forma. Amém, pessoal? Então, quer dizer, é um absurdo o que eles pregam, né? Eles dizem. Vamos terminar o áudio? Mas clama a misericórdia de Deus aí, pessoal. Ora a Deus, fica em comunhão, porque Deus falou. E hoje eu vou pedir um favor para vocês que estão... Então, porque Deus falou, ela disse. Falou. Deus falou. Todas as palavras têm que ser comparadas às escrituras sagradas. Entendeu? Deus não vai falar algo que não está condizendo com as escrituras. Então Deus falou, mas tem que comparar nas escrituras. Será que é Deus mesmo que falou? Então tem tantas profetadas aí, que misericórdia, gente. E o pior é que o povo acredita, né? O povo não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, acredita. Então, amados, é isso aí. Eu queria aqui estar gravando essa passagem, né? Essa live. E avisar a todos que tomem cuidado. Não diga amém para tudo o que falam aí nas denominações, nas religiões, né? Há uma confusão. E outra, se Deus viesse falar algo, por que Deus ia falar só para uma denominação e para as outras denominações Deus não ia falar? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Como é que Deus, se Deus mandou um só de uma certa denominação, aí pergunte para as outras denominações, Quadrangular, Assembleia, Batista, pergunta se Deus também falou a mesma coisa. Aí eles vão falar, não, Deus não usou ninguém para falar nada disso. Então como é que pode ser de Deus isso, gente? Como é que pode ser de Deus isso? Quer dizer, se Deus fala algo, ele fala para todos. Seria então para todas as denominações. Deus ia levar, mas só que como Deus não mandou ninguém abrir religião e denominação, isso é tudo coisa do homem, então quer dizer que não tem nada a ver, né? Amém, amados? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus.